Olá, um prazer estar com vocês de novo. Nós tivemos há pouco tempo um debate interessante a respeito da safra 25-26 e nós queríamos, nesse nosso Canaplancast, conversar um pouco mais sobre essa safra. E estou trazendo comigo aqui, como você sabe, eu sou o Caio Carvalho, da Canaplan. Estou trazendo comigo aqui duas figuras muito interessantes, dois engenheiros agrônomos que rodam esse país, que rodam esse Centro-Sul, todas as regiões canavieiras, para a gente poder interagir e conversar com mais detalhe sobre quais as condições, as tendências, algumas variáveis que estão me preocupando. Então eu quero estar aqui comigo o Nilceu Piffer Cardoso. Vocês conhecem, Nilceu, por favor? Opa, obrigado, Sr. Caio, obrigado pela presença. Saudações, amigos. É muito prazeroso poder participar de mais esse episódio do Canaplancast. Nilceu é consultor de empresas, produtor de cana, é da Solo Crop, e aí ele pode nos ajudar muito nesse debate. E temos também conosco o Lucas Ranalli, que é engenheiro agrônomo, roda mais do que notícia ruim por esse canavial, e é da Corteva. Por favor, Lucas. Olá, Caio, Nilceu. Fico muito feliz em poder participar, agradecer bastante, conversar com vocês um pouco sobre um tema que é super importante e que nós, da Corteva, também estamos aqui juntos para conversar. Ótimo. Eu queria primeiro abrir esse papo nosso sobre uma certa evolução que a gente está vendo e que eu queria muito ouvi-los. Nós iniciamos o debate dessa safra, tanto o Nilceu e eu, numa gravação anterior, no qual a gente analisava que, por vezes, o Excel em qualquer escritório faz milagres de projeção, né? Para cima ou para baixo, dependendo do seu interesse ou dependendo da falta de conhecimento que você tenha. E de lá para cá, o que a gente está vendo? A gente está vendo, do ponto de vista climático, um ano, vamos dizer assim, uma condição de final de primavera e de verão até então positivos, relativamente positivos, o que não significa que isso vai fazer algum tipo de milagre para as condições problemáticas ou as heranças complexas da safra que a gente viveu 24, 25, principalmente seca, incêndios, até geada nós tivemos, né? Então eu queria começar com o Nilceu. Nilceu, como é que estão as condições, como é que você está vendo, o que é que você está vendo desse canavial? É interessante ver as notícias falando de uma safra já definida, com otimismo, quando apenas 5 meses atrás nós tínhamos um cenário de desolação no Centro-Sul. O que alguns milímetros de chuva não fazem, né, um milagre em todas as condições, inclusive na mente das pessoas, mas infelizmente a cana não é uma cultura anual, né? A gente tem uma herança que foi trazida da outra safra no desenvolvimento do canavial, nas falhas na população de plantas, né, por hectare. Então hoje o cenário, apesar de ter um canavial com vigor, com bom potencial, ele tem uma herança presente que provoca um atraso de pelo menos uns 45 dias de desenvolvimento. E o problema é que a safra está logo aí, a safra logo começa. Então, a gente tem um cenário, pensando em abril, de uma safra que pode começar mais ou menos como o Brasil, sem café e sem picanha, sem TCH e sem ATR. Se a gente não tomar cuidado, isso pode acontecer perfeitamente. Isso é muito importante, Lucas, o que ele está dizendo, com a experiência que você tem de estar rodando e de saber como é que funciona a cabeça do produtor. Ele está antecipando compras, ele está atrasando compras, e a cana atrasada. Me dá uma visão do que você está vendo. É claro, e nós aqui da Corteva, com todo o nosso time da linha cana, estamos no dia a dia, junto ao produtor. O que a gente tem visto, né? Existe uma preocupação, né, nesse início de safra, como que vai ser, devido às condições que o Nilceu falou. Mas, como todo bom brasileiro, o produtor tem esperado ao máximo, vendo se vai ter alguma mudança, se não vai. E a gente tem buscado orientar e mostrar, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje também, de que ele tem que se preocupar, sim, né, com antecedência, buscar antecipar tudo que ele pode fazer de manejo para ter um início de safra de maior qualidade. Esse dado é relevante do que os dois comentaram,
porque nós sabemos que para quem não tem qualquer tipo de suporte ou subsídio, que é o nosso caso, o único caminho que nós temos é produtividade. A questão da competitividade para a gente é essencial. Claro que bom pedaço dessa competitividade é a produtividade, a outra é o manejo, digamos assim, da comercialização da safra, a antecipação de posicionamento e de venda e de posicionamento de preço. Tudo isso faz parte desse processo. Nós temos uma safra que já está pelo menos 60% já, digamos assim, fixada em termos de preço e, portanto, que tenderá a ser uma safra mais açucareira, se possível for. O ano passado, a conversa, Nilceu, era exatamente a mesma. Nós íamos fazer um mix absolutamente açucareiro. Não conseguimos. Por quê? Porque o clima nos derrubou. Eu queria começar a conversar com o Nilceu sobre isso. A gente teve uma conversa com o Marim outro dia, Fábio Marim, do Tempo Campo, da Exalc, e ele comentava, Nilceu, que tudo bem, a gente provavelmente está caçando um jeito de dizer que é laninha, mas nós estamos na neutralidade, a tendência é ser uma safra normal, guardada as devidas proporções. É isso mesmo? Como é que você está vendo isso? Hoje a gente vive um cenário de uma laninha tênue e rumando para uma situação de neutralidade ao longo de praticamente toda a safra 25-26. Uma neutralidade ficaria próxima ao cenário de laninha e por isso é chamada de neutralidade fria. E ela tem algumas características particulares de impactos para o Centro-Sul. Dois cenários parecidos que a gente tem trabalhado seria a semelhança com as safras 11-12 e 17-18, que foram safras climaticamente similares do ponto de vista de fenômeno Enso, né? Laninha, El Ninho, porém com desfechos bem diferentes. As duas quebraram, é importante já frisar isso. E vieram de safras que tinham grande expectativa, porque tinha cannabis, que eram 16-17 e 10-11, e ambas também quebraram e foram salvas, adivinha por quem? Pela área. Que é o motivo da gente ter aí os 613 milhões de toneladas hoje. Então, nós temos um cenário que externamente causa otimismo por conta dessa moagem mais elevada, inflada pela área, pela chuva que retornou durante a primavera e o verão, só que nós temos uma herança que tem que ser resolvida, e que não está bem digerida pelo setor. E novamente a área corre por fora agora com uma incerteza de que ela pode ser reduzida. Não que a área total esteja reduzindo, mas no caso da cana a gente vive uma incerteza de qual que é a área de canavial que está ausente do jogo agora porque está passando pelo processo de renovação. E a cana de 18 meses foi muito importante no final de 2024, por conta de tudo que aconteceu, aumentou muito essa área. Hoje a grande incerteza, quanto de área está fora do jogo e como que isso vai impactar, além da produtividade potencialmente mais baixa. Esse dado é relevante, Lucas, porque, como você tem produtos, inclusive para plantio, o que nós estamos sentindo no dia a dia, nos levantamentos, o que o Nilceu está verificando também, é que está tendo uma corrida para plantio. É uma corrida importante. Nessa corrida para plantio, o que nós estamos dizendo é que provavelmente reduz a área de colheita, na medida em que aumenta a renovação do canavial. Nós estamos dizendo com isso que provavelmente a gente vai ter uma área menor esse ano e uma área maior de cana planta para o ano que vem, o que está pintando, se as condições forem normais, o ano que vem deve ser uma safra boa, se as condições de clima forem normais. Mas olhando para isso, você que tem essa vivência de correlacionar a venda de produtos com o aumento de plantio, é assim que você está sentindo? Nós temos sentido sim um aumento, né, na necessidade de plantio, que nem o Nilceu comentou, né, a área de reforma aumentou bastante e a gente tem visto o interesse em aumento de uso de produtos para plantio, né? Plantio a gente brinca, é a parte mais nobre do manejo de cana, onde tem que ter os maiores investimentos e nós com ferramentas temos sempre opções para fornecer os nossos clientes, parceiros. Então sim, a gente tem visto um interesse maior em tecnicamente, em conversar, em entender quais produtos podem ser utilizados, em que época correta, e tem sido essa tendência que a gente tem acompanhado no campo e tem visto. Eu tenho uma preocupação, Lucas, e eu devo manifestar aqui isso. Eu tenho visto algumas declarações e lideranças do setor, de alguma forma muito impressionadas com a realidade geopolítica que a gente está vivendo,
com os impactos que essa questão, principalmente de Donald Trump nos Estados Unidos e pressões tarifárias, acabam impondo para diferentes setores da economia, e alguns grupos importantes começam a se manifestar que talvez reduzam um pouco o investimento em relação àquilo, por exemplo, que fizeram o ano passado ou o ano anterior. Nós vimos realmente tanto é que a produtividade do ano da 24 e 25 acabou sendo maior até do que a gente pensava, ou ficou no nível que a gente pensava, entre 77,5 e 78 toneladas de cana por hectare, o que não é um mau resultado para um ano tão seco quanto foi o ano passado. De qualquer modo, é uma preocupação que eu tenho, viu? Imagino que você tenha e converse com seus colegas. Eu queria começar com você essa pergunta, Lucas. É uma preocupação do setor de insumos modernos, digamos, eventualmente uma pisada no freio para essa safra? Olha, a gente vê todo ano, existe sempre uma incerteza em relação ao orçamento, devido a N fatores que cada ano acontecem. E que nem se comentou, Caio, esse ano, toda a questão política e tudo mais, sim, nós temos visto que, mais uma vez, existe a pressão para sempre diminuir o orçamento de insumos e tratos, né, dessa parte dos grandes grupos. Mas nós, assim, da Corteva, e nós, falo não só Corteva, a gente vê outros colegas, outras empresas, tudo mais, a gente sempre busca incentivar a fazer o melhor manejo possível, porque a gente sabe, né, a cana, ela vai responder conforme você faz o melhor manejo, com o melhor uso de produtos. Então, a gente busca não ir para esse caminho de cortes, lógico, existe sempre essa possibilidade, mas temos visto umas dúvidas, incertezas, receios de como que vai ser esse governo, mas estamos aqui para sempre oferecer o melhor manejo possível, com os melhores produtos, nas melhores situações. Isso é importante, Nilson, porque eu queria te ouvir não só como técnico, mas como produtor de cana. Quando a gente tem, é uma pergunta, Nilson, quando a gente tem a sensação que o clima está ajudando, você acaba, de repente, ficando mais corajoso de eventualmente não usar uma ou outra tecnologia que normalmente você usa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, particularmente, estou muito preocupado com uma certa explosão, entre aspas, de cigarrinha, de esfenóforos e, eventualmente, outras coisas que possam surgir. Como é que você está vendo isso? Perfeito, Sr. Caio. O que eu noto é que ao final de 2024, ali no auge dos problemas com seca, com incêndios, nós tivemos uma questão de esfenóforos muito forte, elasmo muito forte, e quando a chuva retomou, isso foi um pouco abafado, né? A retomada dos canaviais por si só, com manejo associado ou não, áreas que simplesmente pelo retorno da oferta hídrica começaram a apresentar desenvolvimento, que estão atrasadas, e paralelo a isso, fazia tempo que nós não tínhamos um período de primavera e verão com chuvas sequenciais, e com temperaturas um pouco mais amenas. Nesse cenário, a cigarrinha particularmente foi algo que explodiu. Faziam aí 2, 3 anos que nós vínhamos, o meu manejo de cigarrinha está muito bom, tal, mas a verdade é que climaticamente estava ajudando um pouco a gente, né? E esse ano então está pondo à prova, ouvindo novamente pessoas falar, eu tenho 40 ninfas por metro, né? Não estou conseguindo controlar, fiz 1, 2, 3 intervenções para conseguir chegar no ponto, né, que eu gostaria. Então realmente é algo que pode trazer uma surpresa, mais uma surpresa, né, negativa talvez para essa safra, principalmente com a associação que essa praga pode ter com ocorrências de doenças, vide aí a questão do complexo de podridão, que é algo que ainda está mal resolvido no setor. Esse ponto é essencial, Lucas. É uma coisa que, se você examinar algumas outras culturas, é um problema resolvido. Na cana, a discussão ainda de uso de produtos para doenças tipo fungicidas ainda é uma espécie de tabu. Como é que você vê isso? A gente até teve a oportunidade de conversar mais sobre esse assunto e sempre, não só nós, Corteva, como o mercado, nós percebemos que existe sim, não vou falar negligência, mas um menor uso de produtos para a qualidade da folha, né? Então, fungicidas que possam auxiliar ali numa folha sempre mais verde, e é a folha que vai auxiliar a planta no seu crescimento. E ainda existe sim uma dúvida, um tabu, se eu faço um uso de um fungicida
mesmo que seja no preventivo, e nós vamos conversar bastante disso hoje, da importância de se fazer o uso de manejos, e utilizarem ferramentas como prevenção, né? Porque uma vez que você já deixou vir a doença ou qualquer outra coisa que afete a folha para fazer sim um controle, você já teve uma perda ali. Então existe ainda, Caio e Nilceu, vamos falar assim, esse tabu dentro do mercado com os de fungicidas em cana-de-açúcar. Enquanto outras culturas já é obrigatório, 3, 4, 5 aplicações, ainda na parte de cana-de-açúcar, tem gente que espera, faz ou não. Esse ano o clima está mais seco, eu não vou fazer. Ou esse ano a variedade que eu estou utilizando é essa, então ela não precisa. A gente ainda encontra essas situações no nosso dia a dia. Eu faço esse comentário porque me preocupa muito isso. O clima é muito volátil, vamos dizer assim, e a gente realmente não sabe como vai ser. E tem surpresas, de repente, desagradáveis, sem estar preparado para elas. Às vezes, mesmo, digamos assim, com riscos geopolíticos ou políticos, mesmo política interna, juros subindo, inflação subindo, ninguém consegue comer carne de vaca, né? Tá comendo outro tipo de alimento porque está muito caro e aí a discussão fica em torno disso e na verdade a gente segue dando a volta no problema, não enfrentando o problema de frente, né? Então, reuniões e reuniões são feitas em Brasília para discutir como é que eu faço para baixar preço, enquanto reduzir custos a gente não quer reduzir, né? Reduzir despesas a gente não quer reduzir. Então, nesse sentido, Nilceu, um dos pontos que estão pesando, na minha opinião, para esse ano, é um comentário inicial que você fez que eu queria voltar nele. Você comentou que a gente está com 40 a 45 dias de atraso da cana. E eu me lembro da reunião da Cana Plana que nós temos que eram todos John Malkovich, que foi uma forma de você mostrar que soqueira, cana planta, tudo com a mesma cara. Então de lá para cá choveu e tal, mas a gente continua com canavial nessa desproporção de desenvolvimento. A gente deve começar a safra com receio do que vai acontecer. Todos têm medo se vai chover muito na primavera e eu não vou conseguir moer a cana que eu tenho compromissos firmados, eu vou começar a safra, mas eu vou começar a safra com canavial com idade mais jovem e, portanto, eu vou ter um problema de produtividade. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Perfeito, Sr. Caio. A situação é a seguinte, muita gente acaba rebuscando um pouco, né, o cenário, falando, existe um atraso fisiológico, um descompasso entre a idade cronológica e fisiológica, uma engrossada de leite, mas enfim, o que isso quer dizer? Atraso, o canavial simplesmente está atrasado, é como a grama do seu quintal, sem água, ela não cresce, sem temperatura, ela não cresce, mesmo na velocidade desejada, né, mesmo tendo água. Então, se faltar algum dos pilares essenciais para a formação de biomassa, eu vou ter uma formação deficitária. E a gente vive esse cenário. Então, nós tivemos aí um período de déficit hídrico muito prolongado, depois um período de excedente hídrico prolongado, nebulosidade. Então, o potencial, mesmo que um pouco menos afetado do que pela falta de água, ele também não é o máximo possível. E hoje a gente tem um canavial que, às vésperas de começar a safra, que não tem ainda um grau de desenvolvimento compatível com o que você vai esperar para esse momento. A safra vai começar escolhendo os canaviais que estão menos piores, um pouco mais aptos de receber a colheita. E que podem ser justamente canaviais que seriam os melhores lá na frente se eu desse mais um mês de desenvolvimento. Então eu corro o risco de matar no ninho os que teriam mais desenvolvimento, maior resposta à frente, não ter uma resposta adequada em termos também de qualidade, porque o desafio dos maturadores vai ser aumentado. A questão não é o maturador A ou B, ou quando foi aplicado ou a dose. A planta não está no momento ideal para esse evento. E então a gente, muito provavelmente, é como eu brinquei no início, a gente pode começar a safra num cenário que não tem nem picanha e nem café, nós não vamos ter nenhum dos dois no auge que a gente espera. E quanto isso, o mercado está
prevendo uma safra melhor ainda, ontem saiu uma notícia de 82 toneladas por hectare, que seria a quarta melhor safra desde 2009, depois de um cenário crítico como foi do ano passado. Nunca aconteceu, né? A gente não pode falar nunca, diga nunca, né? Mas é extremamente improvável de ver uma coisa dessa acontecer. Isso é importante, gente, porque a gente entra numa safra com uma perspectiva clara, ou um sonho claro de recuperação. Então a palavra mágica é recuperação. A outra safra, o Nilceu apelidou de safra ilusão, e foi mesmo. E agora alguns defendem que não, agora a gente recupera. Esse ano recupera, tá chovendo, né? Mas, gente, chove mesmo. O verão foi feito para isso, é para chover. Mas a cana está atrasada. E aí, um tema que eu queria dizer a vocês que me preocupa muito é quando a gente começa a safra, Nilceu, Lucas, quando a gente começa a safra no patamar mais baixo de produtividade, a possibilidade de reversão de que a produtividade média vai ser menor do que a outra que começou mais alto. Acaba sendo alguma coisa que a gente sabe que não vai acontecer, mas muitos ainda acreditam nisso até o final, né? E depois quebra a cara porque a produtividade vai ser menor. Então, a safra de 25, 26 vai ter uma produtividade menor. Ela começa no patamar seguramente menor, o Nilceu explicava agora. A gente está atrasado, nós vamos colher cana de 18 meses, ou cana mais jovem, com idade que provavelmente ela ia agregar 4, 8 colmos a mais, se colhida fosse no momento oportuno. Não, a gente vai começar a safra porque precisa começar, e a gente vai pagar um pedágio para isso. Pois bem, isso é uma coisa. A outra coisa, que é a produtividade, e eu queria ouvir vocês sobre isso, é que, de algum modo, a gente tem visto, ou a gente sonha, que a gente vai voltar para canaviais que, na média, davam 145, 146 quilos de ATR por tonelada de cana. Nas últimas safras, a gente mal está saindo dos 140. Gira em torno de 140. Então, como o resultado que interessa é o resultado final, que é o multiplicador da produtividade agrícola, por isso, pela quantidade de ATR que eu tenho, de ATR por tonelada de cana, eu fico girando de 10 a 11 toneladas, resultado final, e não saio disso. Se eu não saio de 10 a 11 toneladas e eu percebo que o meu custo está subindo, opa, eu tenho um problema. A gente vai conversar um pouquinho sobre a questão de mercado também. Mas, de qualquer modo, o ponto que eu queria ouvir vocês dois agora é, de novo, a gente repete os 140 quilos, há uma possibilidade de ser melhor, a questão do clima, de repente, minha preocupação, que eu já coloco a vocês aqui, é que há um potencial de florescimento. O florescimento, obviamente, segura os 140. Pode até ser menor. Ou, de repente, vai ter frio. Como é que vai ser esse frio? Ah, não, Caio, você é a ave de mau agouro. Você tá chamando geada. Não, não chamo geada, mas é uma possibilidade. E a gente pode ter um segundo semestre, a partir de julho e agosto, complicado. Enfim, é um cenário que a gente tem que conversar sobre ele. Eu queria, para não trazer o Nilceu de volta nisso, ouvir um pouquinho o Lucas. Como é que você vê isso? Claro, e que nem você comentou, né, Caio, assim, todo ano tem as incertezas climáticas e outros fatores que podem influenciar na nossa produtividade, seja TCH, seja TR. Mas, assim, nós vemos que, independente do que vai acontecer, nós temos que fazer o melhor manejo possível, certo? Então, cada ano que passa com os custos cada vez mais apertados, né, que nem você comentou, a questão econômica, de orçamento, nós temos que utilizar as melhores tecnologias, melhores ferramentas, porque esse ano, vocês já comentaram aqui, né, vai existir uma perda devido ao que aconteceu, mas como que eu vou perder menos? Como que eu posso minimizar isso, então, já que eu estou ciente? Então, a gente vê que cada vez mais vamos ter que utilizar ferramentas, vamos ter que investir no nosso canavial de uma maneira que caiba dentro do nosso orçamento para minimizar essa perda. Então, esse início de safra não vai ser diferente. Tem todos esses fatores que nós estamos aqui conversando. Ano que vem vão ter outros fatores, mas nós temos que estar atentos para utilizar as ferramentas no momento certo. Então, não podemos esperar
até os 45 do segundo tempo. Acredito que a maioria já está se mobilizando para entender, para poder trabalhar em cima disso. Então, o uso de ferramentas esse ano, né, de produtos e manejos vai ser fundamental para a gente perder menos e, em algumas situações, ganhar em cima do que tinha no passado ou anteriormente na produtividade. Esse ponto, Nilson, e era importante você comentar livremente, tranquilamente, porque a resposta de repente é longa, mas nós estamos falando que a gente já saiu da fase do uso de alguns produtos, nós vamos entrar numa fase preocupado com a qualidade da matéria-prima, sem dúvida alguma. Ao mesmo tempo, a gente, e muitos estão preocupados, e é uma discussão aberta hoje, não, a discussão é sobre aplicação de produtos foliares para poder ter mais desenvolvimento da cana, o uso de alguns produtos para ajudar, além da questão de inibidor de flor ou de maturador, também produtos que, de repente, vamos dizer assim, antecipem a maturação da cana. Comenta um pouco sobre isso, como é que você está vendo e qual é a tendência? No momento é um desespero tremendo para tentar remover parte desse atraso vegetativo que o canavial vem apresentando. E na minha forma de ver, se nós perdemos lá atrás 2 meses, né, os 45 dias, 1 mês e meio, nós precisaríamos de, em algum momento, criar esses 45 dias. E a janela que poderia potencialmente ocorrer isso seria abril e maio, que são 2 meses que tem fotoperíodo similar ao que nós temos ali entre agosto e setembro, temperaturas compatíveis e tem um fator que pode ser limitante, que é a questão de quando que param as chuvas. Se nós tivermos um cenário parecido com 2011, as chuvas cortaram cedo. 17, as chuvas prolongaram em abril e maio. Foram 2 safras de quebra que eu falei, mas muito diferentes. Uma quebrou muito, outra quebrou muito pouco. Foi aquele tipo de safra que a gente brinca que é a safra flat. Terminou mais ou menos onde começou, né? Isso não quer dizer que foi uma safra de recuperação nos níveis que se espera. Mas terminou menos mal do que imaginava. Só que vai chegar um ponto que, por mais que a gente invista em TCH, em produtividade, foliares, o que a gente vai poder fazer é a qualidade. Porque o que vai aumentar ao longo da safra é justamente os teores de sacarose na planta. Né? Então, em algum ponto, nós vamos ter que abrir mão, né, dessa paranoia da produtividade que é agrícola, como os proyectar, ok, que é parte do processo, só que 70% dela é água, né? Ou mais, dependendo do momento que a gente considerar. Então, em algum momento, nós vamos ter que voltar nossas atenções para o ATR. E puxando pela memória, esses 2 anos tiveram uma diferença. 2017 teve um ATR, para aquele momento histórico, bom, e o balanço geral não foi tão ruim quanto se imaginava. O ATR recuperado, o final, né, publicado pela Única, não foi dos piores. Então, é uma possibilidade? Mas nós vamos ter que mudar um pouco a rota da nossa atenção para a qualidade. E a qualidade não é só TH, a qualidade é pureza por hectare. A gente não tem falado mais dessa variável importante, que é a pureza. O quanto efetivamente que eu tenho de sacarose naquele caldo. Isso é fundamental, gente. O senhor tocou num ponto que nos prejudicou demais a safra passada. A pureza da safra passada foi realmente medíocre, se eu posso usar essa expressão, e travou a possibilidade de fazer o açúcar que nós pretendíamos fazer. E a gente paga a conta às vezes, viu, Lucas? 2 vezes. Primeiro, tá todo mundo falando que o mix do açúcar do Brasil do Centro-Sul vai ser alto em açúcar. Você não consegue fazer, mas o preço está fixado naquele mix e o preço está para baixo do que seria, porque demora para o mercado entender o que está acontecendo, né? Demora. E como a gente tem gente que projeta sempre para cima, é um otimismo exagerado. Eu acho que todos são, aqui entre nós, todos são corintianos em cana-de-açúcar. Todos são otimistas e é o melhor time do mundo, né? Mas, de qualquer modo, a gente sofreu demais a safra passada. Essa safra, a gente vai ver onde é que vai pegar, a gente começa a ter alguns sintomas, digamos assim, dos chamados inibidores de produtividade por um lado, e agora vem a questão dos inibidores de qualidade da cana do outro lado, que me preocupam também. Esses 2 temas estão ligados. A gente tá olhando, Nilson, para um ponto que talvez valesse a pena você comentar, e eu pediria para o Lucas complementar, sobre a questão, digamos assim, nós estamos já
em fevereiro. Daqui a pouquinho já tem gente começando a esquentar caldeira, porque quer começar a safra, assim é a vida. Porque teoricamente tem mais cana do que pensa que tem, ou enfim. Mas de qualquer modo, a questão da qualidade da cana, Nilson, você acha que saiu a posição agora, hoje, né, hoje que eu digo na condição aqui de meados de fevereiro, saiu a nova posição fechado janeiro da Única, que a gente está com a qualidade da cana ainda acima de 130 quilos, o que é uma surpresa. Ou seja, é uma matéria-prima que está completamente esquisita. O ano passado estava muito abaixo de 119, não chegava a 120. Né? Então, para um ano que foi tão esquisito, realmente estava tudo muito esquisito. Né? E isso é da pouca cana. Claro, eu estou falando esse dado de não foram nem 200 mil toneladas de cana moídas, tá? Só para dizer que provavelmente foi moído por grupos que ainda fazem moagem em janeiro, fevereiro, e que de repente é cannabis, você não sabe o que é da onde vem esse dado. Mas a gente talvez possa ter um susto com a qualidade da cana. Então eu queria que você comentasse um pouco, e o Lucas podia dar dados mais relevantes do dia a dia da empresa dele, sobre o que é esse investimento em maturação de cana e como é que é esse retorno? Será que o pessoal não vai investir porque acha que é caro? Um grande problema da maturação é que nós temos um verdadeiro muro entre a área agrícola e a área industrial. A área agrícola acaba arcando por uma tecnologia que tem um impacto profundo na área industrial e que pode também afetá-la positivamente no que diz respeito a custos de frete, logística, enfim. Só que ela não acaba participando da melhoria dos resultados que ela promove do outro lado do muro, que é na indústria. Uma questão muito antiga que remonta aí à própria relação fornecedor-indústria, só que o problema é que isso se expandiu para o fornecedor principal da indústria, que é a agrícola dela mesma. Então a gente vê hoje o fornecedor que mais apanha dentro de uma usina não é o externo, é o dela própria. Ele é comparado a todo momento com o fornecedor externo e ele tem uma meta que esconde, que não está enxergando a pureza. E a pureza é o principal indicador para uma indústria que pretende fazer açúcar. Né? Que foi o que derrubou todo mundo no ano passado. Nossa, mas o ATR médio do Centro-Sul está bom, está alto. Só que esse ATR estava cheio de açúcar redutor. E eu era obrigado a fazer etanol. E eu não queria fazer etanol. Né? Então esse foi o grande dilema da pureza no passado. Só que isso persiste. Né? Porque a métrica que avalia as usinas hoje é o famigerado TH. Né? E no TH não aparece a pureza. Enquanto a gente não tiver algo que realmente faz com que a agrícola compartilhe do resultado efetivo da indústria, nós vamos continuar com isso. Minha forma de ver, o que seria a meta da agrícola? Fazer com que a indústria produza com o menor custo possível tantos sacos de açúcar, tantos milhões de metros cúbicos de etanol e fechou o assunto. Felizmente, a gente não chegou nesse grau de desenvolvimento. Iniciou mesmo com um prêmiozinho que foi dado para a pureza, né? Que foi dado para a pureza pro fornecedor externo. O fornecedor da própria usina não recebe nem isso. Isso é interessante, Lucas, mas eu queria te ouvir do ponto de vista econômico, que é a grande pergunta que se faz. Quer dizer, essas coisas são corretamente avaliadas? Quer dizer, o fato de eu ter, com o uso de um produto que me traz uma cana em situação de estar mais madura, mais qualificada para fazer mais açúcar, que é a minha meta, por exemplo, por causa da questão da pureza. Isso é avaliado pelo pessoal no balanço entre vamos dizer assim, a compra, o preço de compra e os impactos no produto final? Que nem o Nilson comentou, né? Assim, existe essa barreira entre indústria e agrícola. Muitas das vezes a agrícola acaba entendendo só como um custo adicional o uso do maturador ou de outros produtos de qualidade de matéria-prima, mas nós da cana-de-açúcar da Corteva, nós buscamos a todo momento mostrar a vantagem de se utilizar um maturador. Um maturador é uma injeção de dinheiro na veia rápido. E por quê? Quando você faz o uso do maturador no momento adequado, no manejo adequado, em 30 dias a sua produtividade aumenta 3, 4 quilos de ATR por hectare.
Isso é um dinheiro rápido. Dentro da cana-de-açúcar, que é uma cultura de ciclo longo, eu acredito que não tem nenhum outro produto, e aí o Niceu pode me corrigir, onde a gente usa em 30 dias a gente já vê o retorno rápido assim. Então, existe sim, né, muitas das vezes essa dificuldade em ver o maturador como um produto que vai agregar e não só como algo a mais, mas nós aqui da Corteva temos várias ações que a gente busca fazer ao longo do ano, como Qualicana, que é um evento que a gente realiza todo ano para falar da qualidade de matéria-prima, os trabalhos a campo, que nós buscamos mostrar sempre a vantagem de se utilizar um maturador e o que ele retorna, os trabalhos que até o próprio Niceu nos ajuda para mostrar. Então, Caio, existe sim uma dificuldade, mas a gente vê que ano a ano tem aumentado um pouquinho esse interesse para a qualidade de matéria-prima, a gente busca mostrar essas vantagens, mas ainda continua um desafio grande nosso, das empresas, do setor e de todo mundo que trabalha nessa área. Isso é importante, gente, porque eu também rodo bem e você percebe grupos econômicos no qual o inibidor da flor, o uso de maturadores, está relevante no processo produtivo como se fosse um herbicida ou como se fosse, quer dizer, inseticidas que você usa, ou seja, já é parte do processo produtivo. Mas muita gente ainda não vê assim, né, Niceu? Muita gente ainda Sim, com certeza. Não vê assim, né? Com certeza. Para muitos é um mal necessário. Ah, mas eu vou travar o desenvolvimento da planta justamente no momento que ela está tão, num grau de desenvolvimento, está atrasada, mas ela está com um palmito tão longo e eu vou atrasar esse desenvolvimento, prejudicar o desenvolvimento justo agora? Não, eu vou entrar com um nutricional. Ótimo, está chovendo, estou entrando em abril, ela vai crescer, vai entregar mais toneladas por hectare? Vai. Toneladas de água por hectare. Isso ela vai entregar com certeza mais. Né? E um detalhe, não, mas eu vou compensar, porque como eu vou ter menos açúcar por tonelada, mas eu tenho mais tonelada, com isso eu compenso, eu posso ser até superior. Mas, de novo, vamos citar um exemplo aqui de diamantes. Eu posso ter 1 quilo de diamantes fragmentados em 1.000 pequenas peças e ter 1 quilo de diamante numa peça única. Quem tem mais qualidade? Peça única, porque com ela eu faço coisas que eu não faço com aquelas 1.000 pecinhas que somam 1 quilo. O conceito é um pouco diferente no caso da cana, mas, enfim, com sacarose toda a fábrica funciona melhor. Eu consigo fazer açúcar de qualidade. Com açúcar redutor, não. Né? E em alguns trabalhos que inclusive nós fizemos no passado, com maturadores, puxando aqui na memória, chegou a resultados de que a agrícola promovia ganhos industriais, né, além do ganho dela, promovia ganhos até de R$13 por real investido. Em anos onde o açúcar descolava muito, né, do etanol. Que é o momento atual. Que é o momento atual. Né, ele chegava a propiciar esse ganho. Né, na média, de 6 a 7 reais para cada R$1 aplicado. Então é muita coisa, né? Pensando na empresa como um todo. E isso é chave, Niceu e Lucas, porque o que interessa é o resultado final, quer dizer, é como se tivéssemos uma moeda ATR que tem um valor. E essa moeda é a soma dos valores do açúcar e do álcool. Hoje nós temos um mercado que está pagando, de novo, se aproxima de 20 cents, 19 qualquer coisa. Nós estamos tendo algumas trombadas no mercado que puxa, a Índia está sendo menos do que a gente pensava. Opa, de repente a Índia não vai nem exportar porque a produção é menor. Isso tudo começa a fazer o mercado reagir, começa a fazer os fundos adotarem uma nova posição comprada de açúcar, o preço sobe e cria uma defasagem, digamos assim, de preço equivalente. Uhum. Fica 19,5, 20 cents o açúcar e fica 15,5 cents equivalentes o etanol. Então, claro que o pessoal vai procurar fazer mais açúcar, até porque no nosso balanço Brasil hoje, você tem um suporte ao etanol que vem do etanol de milho, né? Uhum. E que, portanto, cobre eventuais lacunas que no passado não tinha quem cobrisse. Hoje a gente tem essa alternativa. E vai depender da pureza. Então, Niceu tem razão, quer dizer, na nossa fórmula, né? A pureza voltou a ter um resultado expressivo, dada a realidade do peso do Brasil.
A gente está falando e o mercado está dizendo que o açúcar cai preço no segundo semestre, porque o Brasil vai ter uma alta produção de cana, e com alta produção de cana e alto mix, o preço do açúcar cai. E isso vai virando verdade, sabe, Nilson? Vai virando verdade até o momento em que prova que não é verdade. Às vezes, nesse momento, você já fez a venda e você já fez uma perda importante. Esse ano, gente, a gente vai ter uma competição forte de grãos no Porto de Santos. Eu digo Santos, Porto de Santos, Paranaguá, mas dando um exemplo, que é o mais importante de Porto de Santos. Nessa disputa do Porto de Santos, a gente não vai conseguir ter a velocidade de exportação de açúcar que nós tínhamos, como tivemos no ano passado. Portanto, você vai estar empurrando essas exportações, novas oportunidades podem surgir, já há um grande volume fixado. E, portanto, para quem tem um grande volume fixado em açúcar, é preciso cuidar da pureza da cana, para poder fazer o açúcar que vai me dar no balanço e inclui nisso o resultado final da cana, que é o valor em reais por quilo de ATR, que a gente espera que seja um valor mais alto. Isso é bom para todo mundo, né? Isso é um estímulo de produção de cana importante. Mas esse debate para mim é importante, a gente está começando, vamos fazer outros programas nessa linha, mas eu queria agradecer demais ao Lucas, ao Nilceu, agradecer muito a Corteva, que está nos patrocinando essa oportunidade, muito importante, e agradeço vocês, mas eu queria ouvir as últimas palavras de vocês, começando pelo Nilceu. Bom, eu agradeço mais uma vez a participação, prazer estar com o Lucas também, Corteva, uma grande parceira. Realmente é uma safra que, na minha forma de ver, não tem como ser muito otimista, mas nós podemos fazer, como o Lucas mesmo frisou, o melhor possível, né? Se temos limões, vamos fazer uma limonada, né? Dentro do que é possível, né? Então, nós podemos ter uma certa recuperação, isso vai estar muito relacionado à condição climática, na minha forma de ver, de abril e maio, e ao manejo que nós teremos, a estratégia de colheita. Na sequência dessa estratégia de colheita, de quando começar, o ritmo que nós vamos começar essa safra, quais insumos nós vamos priorizar. E o maturador é uma ferramenta fundamental. Atrás dele vem também o inibidor de florescimento, porque é uma estratégia fundamental no ano onde eu tenho um atraso e eu posso empurrar uma safra mais à frente. Eu não posso correr o risco de ter florescimento e também não ter isoporização, que é outra perda. Então, eu tenho que minimizar ao máximo qualquer tipo de interferência. Só para terminar com uma mensagem um pouco positiva, né? A gente pode fazer alguma coisa ainda nessa safra. É uma safra de horizonte limitado, porém tem ainda alguma margem de manobra. Lucas, por favor. Claro, e eu queria agradecer bastante, Caio, Nilceu, pelo bate-papo e poder representar o nosso time cana aqui da Corteva, falar um pouco da importância que nós enxergamos e também vocês e o setor para a qualidade de matéria-prima. Então, cada vez mais nós temos que cuidar melhor do nosso canavial e não é só o TCH, não é só tonelada de cana. Temos que olhar bastante para o ATR, né? Então, o que a gente gostaria, né? Assim, temos ferramentas hoje para auxiliar nessa melhora de qualidade de matéria-prima, seja com o inibidor de florescimento e isoporização, que o Nilceu comentou, em outros programas a gente vai ter a oportunidade de falar melhor dele, e do maturador também. Então, são duas ferramentas que estão à disposição hoje, nós sabemos de todas as incertezas daqui para frente, mas é muito importante usá-las agora, nesse início de safra, para começar a safra, como a gente comentou, perdendo menos ou da melhor maneira possível e ganhando em algumas situações. Então, mais uma vez agradeço em poder conversar aqui e estamos aqui otimistas que a gente vai ter uma safra de boa qualidade, matéria-prima, com bons investimentos, bons manejos. Eu acho que a gente deu uma rodada pela safra, atualizamos vocês e devo dizer que há algumas variáveis que ainda estão em jogo. O Nilceu e o Lucas apontaram algumas delas. Nós ainda temos uma preocupação com o desenvolvimento da cana, com o atraso que ela está. Nós temos uma preocupação com a questão da qualidade. Quando a gente fala qualidade, gente, não é só a pureza, vamos dizer assim, não é só o estágio de desenvolvimento, de maturação da cana, mas os riscos de problemas do tipo isoporização, né? Ou xoxamento da cana que nós já vimos. A gente não conversou aqui sobre alguns tipos de doenças que a gente sofreu, como a murcha o ano passado.
a gente sabe que essas coisas todas estão no ar para 2025, tá tudo no ar. Quer dizer, a gente falou aqui de cigarrinha, porque tá na cara de todo mundo, a gente fala de esfenófilos, que tá todo mundo correndo atrás, mas outras coisas também nos preocupam, tudo isso a gente vai estar conversando com vocês durante o ano. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês, até a próxima.